passado medievalizado, né, porque nós não tivemos Idade Média, mas esse passado medievalizado através da obra do José de Alencar e essa construção romantizada, né, essa construção romântica do índio brasileiro no passado. Isso é realmente muito bacana, certo? E realmente os índios no passado lutaram bravamente como heróis para tentar barrar essa invasão e conquista promovida pelos europeus aqui nessa nossa terra no passado. Mas isso, infelizmente, é uma coisa que teve que acontecer, de fato, né? Não tinha outro jeito. Eles não poderiam conter, não haveria como eles conterem, na verdade, a invasão, né, e a conquista dos portugueses. Né? Os nossos índios aqui estavam na idade da pedra polida, quando os portugueses chegaram. Os portugueses, além da espada, já tinham canhões, já tinham armas de fogo. Então ia ser difícil. Bom, vamos lá, minha gente. Continuando. Romance sertanejo. O ambiente é o sertão, o interior do Brasil. Né? É importante ver também que os sertanejos aqui são elevados à condição de heróis. Sejam eles vaqueiros, lavradores, fazendeiros, jagunços, cangaceiros, certo? São heróis. Esses romances têm muita figura, por exemplo, que vocês vão ver no filme de Bang Bang, do mocinho versus o bandido. Tá? Isso é uma coisa que vocês vão ver nesse tipo de romance. Romance fantástico. O romance fantástico ele é muito próximo do romance de horror sobrenatural em alguns aspectos. Né? Porque no romance fantástico tudo pode acontecer. Então você tem fadas, dragões, da mesma forma que você tem coisas inusitadas, imagens oníricas. Professor, o que é onírico? Onírico é tudo que vem do sonho. Então é como se fossem narrativas de sonhos, certo, pessoal? Ou pesadelos. Né? O romance experimental ou de tese, ele surge aí no realismo naturalismo. O objetivo desse tipo de romance é tentar criar um cenário ideal para justificar ou provar as teses do cientificismo lá na segunda metade do século XIX. Provar a tese do determinismo de raça meio momento, a tese do positivismo, a tese do evolucionismo, certo, pessoal? A tese do materialismo histórico, provar que aquelas teses todas lá, elas estavam corretas. Ok? Então eles criavam um cenário ideal para provar aquilo ali. Certo? Então é uma coisa assim, eles criaram isso para dar respaldo, amparo científico aos próprios preconceitos das pessoas naquela época. Então olha só. O que mais? Romance regionalista. O romance regionalista, ele pega uma determinada região, essa região não precisa ser necessariamente uma região no espaço rural, no campo, no sertão, certo? Pode ser uma cidade do interior, no sertão, como pode ser também uma cidade no litoral. Mesmo que não seja uma capital, né, mas uma pequena cidade no litoral, uma vila de pescadores, uma coisa assim, certo? Aí o que acontece nesse tipo de romance? Eles vão valorizar os modos de dizer, os modos de falar das pessoas. Né, os costumes, os comportamentos, né, os objetos de uso dessas pessoas, o jeito de vestir, a culinária, as festas, o folclore local, as crenças locais, certo? Para valorizar o regional, o espaço, o ambiente ali, né? Valorizar aquele ambiente, certo, pessoal? Eles até usavam o termo, né? Se você quer ser universal, seja antes regional, certo? Então, o romance regionalista é isso aí. Romance universalista. Nesse tipo de romance, o que mais importa, o que mais é importante nesse tipo de romance são os temas, as temáticas de sentido universal. Certo? Então o que mais importante aí são os temas universais da arte da condição humana. Aí tem muita gente que fala assim, o romance Grande Sertão Veredas é um romance regionalista. Se você ler o romance Grande Sertão Veredas, você vai ver que o mais importante nele é o universal, certo? Então ele é mais um romance universalista do que um romance regionalista, certo, pessoal?
Então, o romance universal, o que é mais importante nele são os temas universais da arte e da condição humana que estão sendo trabalhados ali. Ok? Tranquilo. O que mais? O romance de cavalaria, ele vem da novela de cavalaria medieval. E ele vai ficar muito popular no romantismo. Se você pega, por exemplo, Eurico Presbítero, do Alexandre Herculano, escritor romântico português, além de ser um romance histórico, é antes também um romance de cavalaria. Então, um bom exemplo aí, ó, de romance de cavalaria. Agora, outro excelente exemplo está lá na literatura escocesa com Sir Walter Scott. O romance Ivanhoé é outro exemplo aí de romance de cavalaria, que fala aí dos conflitos entre os normandos, né, e os saxões na Inglaterra medieval. Bem bacana esse romance. Tranquilo, minha gente? Outro, o romance ensaio. O que é um ensaio, professor? É como se fosse uma aula escrita. É como se eu pegasse essa aula aqui e escrevesse tudo que eu estivesse falando. Então, há muita oralidade, coloquialismo, né, melhor dizendo, no romance ensaio. Na literatura brasileira, eu cito, por exemplo, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Por quê? Porque ali fica até difícil definir aquela obra como um romance, assim, de uma forma a tentar encaixar, por exemplo, é um romance regionalista, porque fala do sertão. Não, não é. Entendeu? Os Sertões, a própria forma, estrutura dele, né, divisão em partes, né, a primeira parte ali, você tem uma descrição, né, que é a terra. Segunda parte, o homem, que é uma dissertação falando sobre o sertanejo. E a terceira e última parte, que é a luta, que é onde ele foca a narrativa da Guerra de Canudos. Ele narra a Guerra de Canudos, até inclusive em tom de denúncia, né? Ali você vai ter uma literatura engajada. E ali você tem tanto romance histórico, certo? Quanto que ele faz uma descrição do cenário, do interior do Brasil, certo? Dos ecossistemas e biomas ali, né? Então, assim, é uma verdadeira aula aquele livro, certo? É um curso. Ler Os Sertões é igual fazer um curso. Você não leu Os Sertões, você fez o curso. Os Sertões de Euclides da Cunha. Entendeu, minha gente? Então, por isso a gente chama esse tipo de romance ensaio, tá? Porque defini-lo apenas como romance é reduzi-lo, tá? Então, olha só. Romance de mistério e suspense policial. Né? Você vai ter lá alguns do Sir Arthur Conan Doyle, da Agatha Christie, né? Você vai ter alguns aí da Patricia Highsmith, certo? São esses romances. Quem é que foi o grande mestre nisso daí? O mestre disso daí não escreveu romance, como eu já disse. Ele escreveu contos e novelas. É o Edgar Allan Poe. Né? Foi ele que praticamente criou, né, o conto e a novela de suspense policial ali com os assassinos da Rua Morgue, o mistério de Mary Roguet, a carta roubada e o escaravelho de ouro. Então essas 4 narrativas do Poe, certo, serviram de inspiração para o Sir Arthur Conan Doyle, por exemplo, criaram Sherlock Holmes, Agatha Christie, criaram o Hercule Poirot e por aí vai. Ok, minha gente? Tranquilo? Outro tipo é o romance reportagem. Os Sertões de Euclides da Cunha, por exemplo, tem um quê de romance reportagem? Mas dizer que ele é um romance reportagem é reduzi-lo, tá vendo? Ele é romance histórico, ele é romance reportagem, ele é romance regionalista, ele é romance ensaio. Quer dizer, se ele é romance ensaio, ele pega tudo isso. Ele é reportagem, ele é ensaio, porque ele é reportagem, porque ele é histórico, ele é regionalista, e por aí vai. Romance de tese, certo? Aos moldes do realismo naturalismo. Estão vendo? Por que Os Sertões é um romance ensaio? É por isso. Continuando, o romance foi criado por Miguel de Cervantes, minha gente, em 1605, quando escreveu Dom Quixote de La Mancha. Outros exemplos de romance, só para finalizar essa aula, vamos lá. Olha lá, minha gente, ó. Todos não morram sem ler, viu, pessoal? Leiam todos esses romances aqui, tá? Eu coloquei assim, não fui pelo critério dos melhores, não, mas esses aqui, para mim, estão entre os melhores, tá? Eu gosto muito. Então vamos lá. Ulisses, do James Joyce, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, né? Os Miseráveis, do Victor Hugo, James Joyce, Irlanda, Jane Austen, Inglaterra,
Os Miseráveis, do Victor Hugo, França. Dom Casmurro, Machado de Assis, Brasil. Ana Karenina, do Tolstói, literatura russa. Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, né? Literatura inglesa. O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, inglês também. O Bram Stoker, Drácula, do Bram Stoker, irlandês. E o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, literatura brasileira. Então, procurem ler esses romances, tá? Já li todos eles. Recomendo a vocês que leiam, certo? Leiam os romances. Deixa eu ver se tem mais algum que eu coloquei aqui. Ah, sim, olha só. Ó, A Ilustre Casa de Ramírez, do Eça de Queiroz. Tem mais. Não. Agora acho que o caso é a novela, que é o que nós vamos estudar na próxima aula. Certo, pessoal? Então estão aqui, ó. Aí, ó. A Ilustre Casa de Ramírez, do Eça de Queiroz. Recomendo todos eles. Leiam romances. Viu, pessoal? Adquiram o hábito de leitura desse tipo de narrativa. É assim que vocês vão aprender. Pouco importa se você está lendo uma tradução ou se você está lendo um escritor com um idioma próprio dentro da língua portuguesa ou se você está lendo um grande mestre da língua portuguesa. Pouco importa. Ler romances vai ajudar vocês a entender melhor a literatura, a entender melhor o idioma de vocês, língua portuguesa, mesmo quando você está lendo uma tradução, não tem problema, certo? Mas leiam os romances, ok, pessoal? Vamos adquirir o hábito de leitura desse tipo de narrativa. Inscrevam-se no canal, dê um like, faça comentário, ok, minha gente? Toca aí no sininho, para vocês receberem notificações, né? E estudem em casa, pessoal. Leiam sempre, tá? Façam da leitura um hábito na vida de vocês. Cuidem-se, aquele abraço e até a próxima aula, onde nós veremos a novela